Sabe por que eu digo que pais influenciam seus filhos? Pelo seguinte fato. Eu numa época namorei uma pessoa. Ela foi descobrir só com o passar do tempo que ela era alcoólatra. Bebia muito, tinha esse vício. E a filha dela, por ver a mãe assim, muitas das vezes ela pegava a fuga na alimentação. Comia compulsivamente. Porque isso psicologicamente era uma fuga. Psicologicamente era uma fuga, entende? Porque por ela ver a mãe beber, chegar a ponto de se mijar, de a ponto de tudo mais. Isso eu tentei ajudar a mãe dela a parar, vendo a filha tendo essa compulsão por alimentação, tudo. E hoje eu parei para pensar, refletir na minha vida, enquanto criança, por minha mãe ter tido o derrame, eu ter tido cuidado de um irmão, que era irmão na época, que hoje não é. Tinha 8 anos, eu tinha fuga de, vamos dizer assim, eu gaseava a aula e andava quilômetros. Eu andava do Batel, do Colégio Dom Pedro Batel, e até Campo Comprido, até a Atena Augusta lá, Campo Comprido, entende? Então eu caminhava bastante. E hoje eu paro, penso que isso foi uma fuga que eu não estava conseguindo lidar com a situação, que eu estava tendo uma responsabilidade que não era minha. Eu estava tendo que cuidar de uma pessoa doente sendo uma criança. Então é isso, entende? É isso que muitas vezes eu digo isso da minha própria história, não é por da coisa, e sim para ser o exemplo que pode ser alguém que esteja passando. E alguém vendo, o pai e mãe vendo essa história, eles vão perceber, não, ó, isso tá fazendo isso, vamos analisar, vamos procurar ajuda psicológica para essa criança, tudo mais, entende? Então nada mais é que o intuito de ajudar, utilizando minha própria história. E por que eu falo que eu não tenho irmão? Pelo seguinte fato. Na época que minha avó faleceu, foi feito inventário e colocaram os filhos na época, meu irmão, como herdeiros. E isso foi tramado pela pessoa que se encontrava com meu irmão, com o filho do meu pai, que eu não chamo de irmão. E daí manipulou toda a história e jogou nas minhas costas. E toda a família acreditou. Quer dizer, todos os irmãos do meu pai acreditaram. Sobrinhos também acreditaram, tudo mais. E não vieram a conversar comigo. E não vieram ver, porque eles conviviam comigo desde criança, desde que eu nasci. Então eles sabem do meu caráter, sabem da minha índole. E eu jamais iria fazer isso. Nunca na minha vida. Nunca. E a mesma coisa, daí ele jogou a família da minha falecida mãe contra mim. Onde, um período, todos viraram as costas pra mim, entende? Todos. Não teve um que conversava comigo. Todos. E o ponto fundamental, onde eu disse que eu não tenho mais irmão, foi me acusar de molestar a minha sobrinha, que eu considerava como eu nunca tive filho, então eu considerava, fazia de tudo mesmo. Dei berço, levava pro colégio, levava comendo Burger King, no McDonald's, levava em parque. Até o filho do meu pai e a pessoa que convive com ele, eu paguei, levei no Habib's e paguei tudo. Porque na época eu trabalhava à noite e tinha condições.
Hoje eu não trabalho. Isso aqui é praticamente um hobby pra mim. Eu cuido mais do meu pai. Então eu digo isso. Eu não tenho irmão. Eu não o considero como irmão. E eu cuido do meu pai com muito amor e carinho. Ele, o filho do meu pai, virou as costas pra ele. Depois que conseguiu essa situação lá do inventário da minha falecida avó. Que jogou as irmãs do meu pai contra ele. E o sobrinho contra ele e tudo mais. E manipulou ele pra levar a minha falecida avó no cartório. Escondido de todos. Mas... porque manipulou, porque eu digo que ele desde 2005 ele tem depressão por causa do falecimento da irmã mais velha. Ele nunca se recuperou 100%, entendeu? Então é isso que eu digo. Eu não tenho irmão pelo esse fato. E daí eu acabei fazendo BO contra a pessoa que convive com o filho do meu pai, porque difamação e calúnia é crime e dá prisão. As irmãs do meu pai, elas sabem, tiveram convívio comigo, sabem como eu sou. Que eu brigava por causa dos meus avós, porque eu queria o bem deles, felicidade, a felicidade, o bem-estar deles. E nunca, eu sempre sou uma pessoa de família. Amava a família, tudo bem, que as histórias que eu descobri, mas isso aí não interfere, que é o passado, não interfere no presente. Eu sempre vou respeitar as irmãs do meu pai, sempre vou amar elas, só tem duas vivas. Eu sempre respeito meus primos e nunca, jamais. Por mais que eles tenham feito o que fez comigo, seja em processo do inventário, seja em processo da época, da situação. Por acreditar firmemente em uma pessoa que entrou na família, mas não acreditar naquela pessoa que nasceu na família. Entende? Então é isso que eu digo. Eu sempre vou respeitar, eu sempre vou tratar bem, porque por mais que tenha acontecido o que aconteceu, eu sempre vou amar. É família. Isso que é mais importante. Ponto. Tudo bem. Erraram. Mas eles têm direito de vir pedir desculpa. Chegar a minha pessoa e pedir desculpa. Não é humilhação, é honestidade. E eu brigava, como falavam. Ah, Tati, vem. Eu não sou de abrir a boca facilmente. Jamais. Pra falar o que eu tenho que falar. Eu aguardo o momento certo. Entende? Então eu digo isso. Eu não sou e não fiz nunca nada pra prejudicar ninguém ali. E sim, por amor aos meus falecidos avós. Ajudando uma das irmãs do meu pai a cuidar da mãe dela. Se ela não conseguia levar para alimentar, tomar café, essas coisas, eu pegava, deixa comigo que eu vou ajudar. E sempre estendi a mão para ajudar a cuidar. Porque eu sei como que era. Eu cuidei da minha mãe acamada, sozinha. Tudo bem que chegou uma época que colocaram um cuidador. Mas até lá eu cuidava dela sozinho. Meu pai não parava em casa, porque saía com a amante. Então é isso, entende? Eu sou aquela pessoa que estende a mão para ajudar. Mas eu sei tirar a mão no momento certo. Quando é que eu vejo que devo parar. Outra coisa, por que eu não considero? Terminando a frase. Ele nunca se levantou do carro
no episódio que a pessoa que mora com ele veio me acusar, nunca se levantou do carro para defender a própria irmã. A irmã que abriu mão e cuidou dele desde os 8 anos. A irmã muitas das vezes ajudou ele, aconselhou, motivou. Muitas das vezes poupou ele de ver a própria mãe tendo convulsões, às vezes de madrugada onde a gente morava antigamente. Muitas das vezes suportando quieta, a mãe vendo a mãe assim e ele dormindo no quarto, sossegado, em paz. Ele nunca defendeu a própria irmã. Ele nunca estendeu a mão para ajudar o pai dele. Tudo bem que o pai dele sempre negligenciou os cuidados comigo e com o filho dele, mas nunca se vira as costas para uma pessoa que está precisando. E sim, a gente estende a mão e cuida. Principalmente se for um pai e uma mãe. Cuida com amor e carinho. Simples. Só uma questão. O filho do meu pai, ele é um homem de 40 anos. E tem carro. Podia ajudar a cuidar do pai dele, né? Mas não. Fez o que fez. Armou o que armou. Jogou as irmãs do meu pai contra ele. E se safou como o pai dele pagou o pato. Simples assim. Jogou nas minhas costas, principalmente. Eu não parava em casa. Trabalhava, estudava. Trabalhava à noite e estudava durante o dia. Era corrido. Ah, caraca. Espero um dia voltar a estudar de novo. Terminar minha faculdade. Porque eu trabalhava das 7 da noite, saía às 7 da manhã, ia pra faculdade e chegava quase meio-dia às vezes. E quando eu tava muito cansado eu ia, passava na casa da minha falecida avó, tomar café com ela, almoçava e ia pra casa. Era assim minha rotina antes. Então é isso que eu digo. Ele é um homem de 40 anos, tem carro, podia ajudar a cuidar do pai dele, mas não. Eu ficava quieta, não falava nada sobre isso, porque não era pra resguardar, mas sim porque eu achava importante. Mas agora eu acho que é.